Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, a todas e todos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Dimitri Moita. Eu sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Ceará e sou professor de psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. A gente vai começar hoje o curso livre em Psicologia Social do Trabalho, que é organizado pelo NUTRA, o Núcleo de Psicologia do Trabalho da Universidade Federal do Ceará, e pelo TRAMPOS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais da USP. A gente conta com o apoio da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o Coletivo de Estudos e Práticas em Trabalho, o Colabor. Para fazer a abertura do nosso curso, eu queria convidar a professora Mariana Prioli Cordeiro. Coloca, por favor, a professora Mariana aqui no... Está aqui ela. Bom dia, Mari. Bom dia. Queria, primeiramente, dar bom dia a todas e todos. Bom dia, Dimitri. Como o Dimitri falou, eu sou professora do Instituto de Psicologia da USP, e sou uma das coordenadoras do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Trabalhos, Movimentos Sociais e Políticas Sociais, o TRAMPOS. E eu estou aqui em nome dos colegas e das colegas do TRAMPOS e do IPUSP para dar as boas-vindas a vocês, e desejar que todas e todas tenham um ótimo curso. Eu espero que as discussões abordadas ao longo dessas 11 semanas, contribuam para suscitar novas reflexões e para pensar e fazer uma psicologia social do trabalho diferente. Nós estamos vivendo um momento econômico e político em que essa diferença é ainda mais fundamental. Estamos diante de um aumento vertiginoso do desemprego e do subemprego, de retrocessos das conquistas trabalhistas, diante daquilo que alguns autores e autoras têm chamado de uberização da vida. E daí fica a pergunta, como é que a psicologia vem pensando, como é que ela vem intervindo nesse cenário? E não há uma única resposta a essa questão. Afinal, a psicologia é uma arena de diversidades. Mas eu diria que muitos psicólogos e psicólogas têm tido atuações adaptativas, voltadas mais ao enfrentamento da crise financeira, do que à saúde física e mental dos trabalhadores. E esse curso ele vem justamente para problematizar essa psicologia do trabalho hegemônica. Uma problematização que é necessária sempre, mas que é ainda mais urgente nos tempos atuais. Eu queria contar para vocês que esse é um curso pensado e construído por muitas pessoas. Então, tem alunos e ex-alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e ex-pós-doutorandos, docentes, pesquisadores associados, tem muita gente que trabalhou para construir esse curso. E é também um curso que articula diferentes laboratórios e instituições. Tem o TRAMPOS do IPUSP, o NUTRA, da UFC, o Instituto Federal da Bahia, enfim, o Dimitri já falou de várias instituições, mas é um curso então, pensado e construído com muito carinho e por muita gente. E é um curso que nasceu de um desejo, um curso que nasceu do desejo de fomentar uma psicologia do trabalho diferente, uma psicologia do trabalho onde a crítica e a reflexividade devem estar sempre presentes. Eu não vou aqui citar o nome de cada pessoa que contribuiu para que o curso saísse do papel. A minha memória não é boa, em tempos de pandemia ela está pior ainda, então sempre citar nome por nome a gente corre o risco de deixar alguém de fora. Mas eu queria destacar que esse trabalho coletivo, e dizer, e agradecer, mais do que dizer, e agradecer cada um e cada uma que tornou esse encontro possível. Eu não vou estender minha fala, porque eu imagino que vocês estejam ansiosos e ansiosas para o curso de fato começar, e hoje tem a aula do professor Fábio de Oliveira e da professora Maria Chalfin Coutinho, que tem coisas muito mais interessantes sobre o assunto para dizer do que eu. O Fábio, ele também é coordenador do TRAMPOS, está distante fisicamente, mas nem por isso deixou de estar presente na vida cotidiana do laboratório. E a Maria sempre se faz presente nas nossas conversas, quando lembramos de suas pesquisas e reflexões teóricas. Então, eu não tenho dúvida de que a aula dessas duas pessoas tão interessantes e bacanas será um ótimo ponto de partida para o que virá. Então, eu me despeço aqui de vocês, ressaltando meus votos para que tenham um excelente curso e para que as discussões ensejadas ao longo das próximas semanas contribuam para fortalecer essa psicologia do trabalho contra-hegemônica. Então é isso, gente. Um bom dia para todo mundo e um bom curso.
Obrigada. Muito obrigado, Mari. Então, espero que com esse sentimento esse desejo, né, de que seja um ótimo curso, a gente inicie essa trajetória e que ela dê ótimos frutos para a gente. Eu queria falar, pessoal, um pouco sobre a estrutura do curso livre. De início, a proposta dele é apresentar essa abordagem da psicologia acerca do trabalho que está ancorada na psicologia social latino-americana, de caráter crítico e contra-hegemônico. O desenvolvimento da PST, como veremos hoje, é fortemente vinculado àquilo que Martim Baró descrevia como os fatores críticos de nosso sistema laboral e social latino-americano. Recentemente, a publicação deste livro, Psicologia Social do Trabalho, que é organizado pelas professoras Maria Chalfin Coutinho, que está aqui com a gente hoje, professora Márcia Espanhol Bernardo e a professora Lene Sato, que também estarão com a gente ao longo do curso, marcou um esforço de divulgação e sistematização da PST em nosso país. Inspirados neste trabalho, este curso tem a intenção de dar continuidade à construção e disseminação desse campo da psicologia que assume seu posicionamento diante das transformações necessárias ao nosso tempo, rumo à constituição de um trabalho de uma sociedade mais justa e igualitária. Frente a tudo isso, temos a felicidade de compartilhar alguns números sobre o curso com vocês. Em menos de uma semana foi necessário encerrar as inscrições por conta do número de pessoas interessadas no curso, que superou em muito as nossas expectativas. Nós temos 850 pessoas inscritas, de 24 estados da Federação e do Distrito Federal, ou seja, nós não temos pessoas inscritas apenas em 2 estados, que são Amapá e Roraima. Para nossa surpresa, nós temos irmãs e irmãos de outros países, como Bolívia, Moçambique, Peru e Portugal. Desejo boas-vindas a todas. Estas são as informações que a gente tem até o momento, mas a gente quer conhecer melhor vocês e as demandas que vocês têm em relação à psicologia social do trabalho. Para isso, a gente elaborou um questionário via Google Forms, que foi enviado ontem por e-mail para todas as pessoas inscritas. Se você não conseguiu responder ainda, corre lá, verifica sua caixa de e-mail ou caixa de spam. Responde o quanto antes, pois além da gente poder orientar melhor as pessoas que vão facilitar o encontro, essas informações nos ajudarão a planejar outras edições do curso para o futuro. Então, deixa eu falar um pouco sobre a organização. A equipe organizadora do curso livre em PST é formada por 11 integrantes do Nutra e do Trampus. Além disso, a gente conta com um trabalho precioso das secretárias do Departamento de Psicologia Social da BAC, do Psicologia da USP, e a Secretaria de Comissão de Cultura e Extensão também do IP da USP, a Rosângela Sigac e a Cecília Freitas, que ajudaram a gente com todo esse processo de matrícula e o registro do curso junto à Universidade de São Paulo. Sobre as pessoas que a gente convidou para facilitar os encontros. Como vocês devem ter visto no guia de estudos, foi enviado por e-mail, o curso terá 11 encontros, e para ministrar esses encontros a gente convidou 20 pesquisadoras e profissionais de psicologia de instituições de ensino superior das 5 regiões do Brasil. No guia de estudo vocês encontrarão também os temas dos encontros, links de acesso às transmissões, a bibliografia recomendada, informações sobre presença, avaliação e certificados. Se você não recebeu ainda, confere o spam do seu e-mail. Se não tiver lá, manda e-mail para a gente, para o curso livre, pst@gmail.com, que a gente envia. Agora, muita atenção, pessoal. No dia 10 de setembro vai acontecer uma atualização do Google Drive, que a gente não esperava. Então, com isso, é importante que vocês acessem os links dos documentos que a gente compartilhou antes do dia 10 de setembro. Então, entra lá no guia de estudos que a gente compartilhou e clica em todas as pastas de bibliografia de todos os encontros, que assim, quando chegar a atualização, você não vai ficar sem acesso, tá? E, continuando, né? Alguns lembretes importantes. A lista de presença está na descrição do vídeo. Vocês podem preencher até às 12 horas e 30 minutos. Lembrem, ao longo do encontro, de preenchê-la. Não esqueçam de fazer isso, já que a emissão do certificado de participação está condicionada à frequência de 75% dos encontros. Ao longo da exposição,
das professoras e professores, vocês podem compartilhar suas perguntas pelo chat. Porém, a gente pede que evitem comentários ao longo da exposição, para que a gente não perca as perguntas no meio daquela grande quantidade de conversas, tá? Então, a gente conta com a compreensão de vocês, mas fiquem à vontade para fazer os comentários que julgarem necessários. Os últimos 30 minutos do encontro serão dedicados às respostas às perguntas de vocês. Elas vão ser enviadas pelo chat e a gente vai fazer uma síntese, uma triagem, e eu vou voltar para falar essas perguntas para os nossos convidados. Então, qualquer informação que eu não tenha dado, consulta o guia de estudos. Não encontrou lá, manda e-mail para a gente no cursolivre.pst@gmail.com. Vamos para o começo do encontro de hoje. O tema do nosso encontro é a perspectiva da psicologia social do trabalho, e para falar sobre ele nós convidamos, eu peço que, por favor, coloquem aqui na tela comigo, a professora Maria Chalfin Coutinho, professora titular aposentada na Universidade Federal de Santa Catarina, tem graduação em Psicologia, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela realizou estudos pós-doutorais no programa de pós-graduação em Psicologia Social da USP, foi docente do Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, de 1990 a 2017. E peço que coloquem também o professor Fábio de Oliveira, professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Fábio é coeditor dos cadernos de Psicologia Social do Trabalho, tem graduação em Psicologia, mestrado em Psicologia Social pela USP e doutorado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Gostaria novamente de agradecer ao Fábio e à Maria por aceitarem o convite. Fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês. A gente se vê já. Bom, Maria, quer falar ou quer que eu já comece? Eu acho que, primeiro, só queria dar bom dia e agradecer ao convite, né, do pessoal da organização e a todas as pessoas que estão aqui presentes, não? E acho que é isso, a gente já foi apresentado, você pode começar falando, Fábio. Tá bom, então. Bom, bom dia para todo mundo. Eu estou no outro fuso horário, então, que já são 14 da tarde, mas enfim, bom dia para vocês. A não ser para quem está em Moçambique e Angola, que aí deve estar no mesmo horário que eu, alguma coisa mais próxima. Bom, tá bom, Carolina, eu te aviso. Eu queria primeiro agradecer, enfim, os colegas que organizaram esse curso, eu fiquei muito feliz disso, né? Eu me sinto atualmente uma geração intermediária, né, entre aqueles que me formaram, enfim, e essa nova geração que eu ajudo hoje a formar, né? E eu vejo como uma iniciativa muito interessante dessa nova geração, enfim, né, de psicólogos sociais do trabalho, a iniciativa desse curso, né? Então é muita alegria que eu vejo, enfim, a organização do curso, a sua realização. Isso me deixa muito feliz e eu me sinto ligado, enfim, enfim, geracionalmente a esse grupo, né? Isso é uma coisa muito, muito importante, eu acho que tem que ser destacado, enfim, né? Bom, Carolina, se quiser passar a transparência, por favor, slide. Aí, eu sei se ele está sendo passado. Tá, eu estou vendo aqui, tá ótimo. Eu vejo a sua tela. Tá bem. Então pode passar para a segunda, por favor, Carol. Bom, a primeira coisa que nós gostaríamos de discutir aqui é a construção de dois distintos objetos da psicologia, né? O trabalho e as organizações, não é? Eu acho isso importante porque o campo da psicologia organizacional, não faz muito tempo, passou a se nomear como Psicologia Organizacional do Trabalho, POT. Né? Há um artigo que
Eu e alguns colegas, entre elas a Márcia Espanhol, fizemos artigo sobre as linhas paralelas, né, que discute esse assunto e faz parte dessa bibliografia. Eu quero hoje só trazer alguns elementos, enfim, né, para dizer para vocês qual é a perspectiva, enfim, né, da psicologia social do trabalho. As aproximações da psicologia em relação ao trabalho, elas são de longa data, não é? Elas estão aí no campo da psicologia industrial, da psicologia organizacional, mas também no campo da ergonomia, né, que é um campo interdisciplinar, mas tem contribuições muito grandes da psicologia, né? E essas diferentes aproximações construíram diferentes objetos, não é? E, de certa maneira, o que eu quero propor aqui, é que a construção do objeto organização, né, tem como efeito fazer sombra sobre o objeto trabalho. Né? Quer dizer, o foco nos processos das organizações ou nos conceitos que dão conta desse fenômeno das organizações fazem sombra sobre os processos de trabalho, organização do trabalho, etc. Né? Então, queria falar um pouco de cada um desses objetos. Pode passar, Carol, para o próximo, por favor. Obrigado. Tá bem. Quando eu digo que é um objeto chamado trabalho, né, ele se refere aos processos de transformação do mundo, né, a materialidades e subjetividades, quer dizer, a processos que são intersubjetivos, mas a fenômenos que são de fato materiais, né? Na sociotécnica, que é uma abordagem clássica do trabalho, isso está bem claro, né? A existência de um sistema técnico, um sistema social, não é? E também uma dimensão psicopolítica, não é? De confronto, de decisão, enfim. Né? A construção de um objeto trabalho, né, convida a uma psicologia dos trabalhadores, né? Uma psicologia que parte da perspectiva dos trabalhadores, da sua experiência, né, e do seu enfrentamento com a realidade. Né? Eu vou retomar isso ao final da nossa apresentação. Pode passar, Carol, por favor. Bom, e o objeto organizações, né? Ele se refere, de um modo geral, a processos sociais que são autonomizados, não é? Se vocês pensarem, por exemplo, num clássico experimento do Elton Mayo, que deu origem às reflexões sobre a psicologia organizacional, enfim, não é? Se, a princípio, ele partia das condições ambientais, né, a variação da luminosidade e o efeito disso sobre a produtividade, enfim, não é? A descoberta de uma dimensão social por parte da psicologia organizacional, da escola das relações humanas, enfim, não é? Criou um fenômeno que é autonomizado em relação à sua base material. Né? Então, os processos sociais são tomados, quando eu falo de organização, como independentes da sua base material mesmo, do processo produtivo, das máquinas, do meio de trabalho, enfim, né? E, de certa maneira, também são desmaterializados. Não é? O foco nas organizações, né, ou essa leitura do mundo do trabalho, os fenômenos ligados ao trabalho, enfim, a partir do recorte das organizações, construir algumas categorias, né, como cultura organizacional, categorias teóricas, clima organizacional, liderança, contrato psicológico. São categorias teóricas, não é? Que tomam ou que recortam, né, a realidade do trabalho a partir de fenômenos que são essencialmente subjetivos, né, e perdem a sua base técnica, ou a sua base material, a sua ligação com o mundo concreto, na verdade. Não é?
e servem muito mais a uma psicologia da gestão, não é? Como ferramentas que permitem, enfim, ao gestor, não é? Fazer com que o trabalho aconteça, fazer com que as pessoas trabalhem, enfim, fazem mais isso do que permitir uma compreensão do fenômeno do trabalho. Não é? Em relação a essa autonomização, desmaterialização de que eu falo, não é? Se vocês pegarem as escalas, por exemplo, que estudam cultura organizacional, não é? Essas escalas, elas não têm nenhuma referência ao tipo de trabalho que é feito. Não é? Na verdade, conceitos de clima, de cultura, de liderança, de contrato psicológico, se referem muito pouco à realidade do trabalho que é feito. Não é? Numa certa medida, então, uma psicologia do trabalho, uma psicologia social do trabalho, é um resgate dessa materialidade, é um resgate é um resgate de trabalho concreto, na verdade, né? E o que eu vou discutir mais adiante se refere a isso também, né? Da consideração sobre o trabalho real, né? E da sua atenção, né? Com relação ao trabalho prescrito. Né? Então, o objeto organização, né? Ele convida a uma psicologia da gestão. Ela, enfim. E eu acho que há uma série de outras análises possíveis, né? Que é pensar, bom, qual é o objeto de cada uma dessas psicologias, qual que é o destinatário de cada uma dessas psicologias, não é? Quer dizer, a quem uma psicologia social do trabalho tenta responder, a quem uma psicologia organizacional tenta responder, não é? Para quem é feito, não é? Porque isso vai definir a própria definição dos seus objetos, enfim, não é? De um sistema teórico para dar conta desses objetos, mas também dos problemas que são eleitos para serem enfrentados, não é? E a história da psicologia social do trabalho, enfim, ela é muito clara no tipo de problema que é eleito para ser enfrentado, não é? E também em relação aos compromissos de cada uma dessas psicologias, dessas ciências, enfim, os compromissos que essas psicologias assumem, né? Com quem são esses compromissos? Eu acho que são coisas importantes para se dizer também, enfim, né? Para começar essa conversa, não é? E a ideia nossa, enfim, não é ficar opondo o tempo todo, né, duas tradições diferentes de psicologia, ou dois conjuntos diferentes de tradições, enfim, né? Mas é para demarcar claramente qual que é o nosso território, né? Isso envolve construção de objeto, definição de problemas a serem enfrentados, as construções teóricas que servem como ferramentas para isso, não é? E esses compromissos, né? que são assumidos. Pode passar, Carol, por favor. Bom, e aqui eu deixo para Maria, enfim, a não ser que ela queira que eu fale mais alguma outra coisa. Enfim. Você está aí, Maria? O Irapuã me fez uma pergunta, eu não sei se eu respondo isso agora. Eu acho que é melhor deixar para responder depois. O que vocês acham, Dimitri, Irapuã? E sim, os slides a gente pode deixar... Tá, são perguntas que estão no chat. Tá bem. Eu acho que a gente pode, então, deixar para essas perguntas, talvez o Irapuã possa sistematizá-las todas e a gente responder mais para o final, né? Tá bom. É isso, tá bom. Obrigado, Camila. Fica para o final, então. Tá bem. Então, posso seguir a partir do que o Fábio colocou. Ele colocou, assim, tentou demarcar um pouco diferenças entre dois campos, né? E nos interessa aqui trazer um pouco uma visão geral do afinal, quem é essa tal de psicologia social do trabalho, né?
que, na verdade, a gente está fazendo uma apresentação hoje para um curso que tem 11 semanas e que poderia ter mais, né, abarcando sempre outros tópicos possíveis. Né? Então, pensar um pouquinho como é que essa psicologia emergiu, né? Então, tomando como referência o livro de Psicologia Social do Trabalho que o Dmitry apresentou, né, o Peter Spink, que vai estar numa dessas aulas, né, ele faz o prefácio, né, e comenta que é uma psicologia que surgiu pelas bordas, né, e que busca compreender esse mundo dos que tinham que se virar. Então, acho que é uma questão interessante isso, assim, quando você pensa que, historicamente no Brasil, né, você tem todas formas de se virar, de trabalhar, enfim, de geração de renda, né, o fazer bico, enfim, sempre foram mais ou menos, mais para hegemônicas no Brasil, né, e você tinha esse mundo esquecido, né, das pessoas que tinham que gerar renda, né, dos trabalhadores por conta própria, das pessoas que, né, do cara que vem oferecer a lavar o seu carro que você estacionou na universidade, enfim, né. Então, atentar um pouco para isso, né. Então, a ideia também de que é uma perspectiva de psicologia em relação a esses dois objetos que o Fábio falou, trabalho e organizações, né, que é recente, né, quando a gente fala em recente, no Brasil, né, fala em 3 décadas, a gente também está pensando numa psicologia que vai surgir num determinado, vamos dizer assim, contexto, né, no Brasil, que é o contexto dos anos 80, dos anos 1980, né? Então, eu acho que é um contexto, né, a gente tem, naquele momento, assim, uma série de marcadores, mas eu diria, entre outros, né, a questão, né, do regime militar, né, da luta pelo fim desse regime, por exemplo, movimentos, né, como o movimento de diretas já, etc., e uma série de movimentos que vão lutar por direitos, né. Então, embora essa psicologia social do trabalho ela seja recente, né, ela não vai partir do nada, ela vai se basear em estudos e pesquisas, né, que embora tenham foco no trabalho ou no que a gente chama de processos organizativos, eles não eram considerados muitas vezes como estudos de psicologia do trabalho, né, ou psicologia organizacional, mas eram estudos de psicologia social, né, que vinham sendo desenvolvidos mesmo no Brasil muito antes disso, né, e que aparecem com mais frequência a partir dos anos 1980 que eu vinha falando, né. Você pode passar, Carol, o slide. Então, eu acho importante pensar essa ideia, né, de que é uma psicologia social, né, que acontece com essa denominação no Brasil, mas que faz encontros e tece diálogos, né, com psicologias outras latino-americanas, né, que tem se voltado, né, para realidades locais, né, para o trabalho como ele acontece e ter interesse pelos sujeitos que trabalham, muito mais do que nos processos de gestão, os gestores, mas pelos sujeitos que trabalham no cotidiano, né. Então, como eu vinha falando antes, acontece nesse contexto de redemocratização. Então, eu acho que é bem interessante um ponto a pensar, né, a gente começa nesse contexto de redemocratização e obviamente que a gente tem que pensar a psicologia social que se pretende fazer, social do trabalho que se pretende fazer hoje, no contexto em que a gente está vivendo. Eu acho que essa é uma questão, assim, que eu acho que até fica como um ponto de reflexão aqui, nesse curso que se inicia hoje, né? Então, ela surge mesmo esse questionamento em relação a questões como a desigualdade, né? Eu acho que o tema da desigualdade está cada vez mais atual, a busca pela cidadania, né? E considerando essa dificuldade do Brasil, aí coloquei ali uma citação da professora Marilena Chauí, né? A dificuldade de já
até antiga, se disser, de 2012, né, de uma sociedade democrática, né, e dar pleno sentido à cidadania. Eu acho que essa fala dela aí, ela pode ser repensada, né, se a gente for avaliar o contexto que a gente está vivendo hoje, né. Então, é uma psicologia que cresce, né, em diálogo com a sociedade na qual ela se insere. Não é uma psicologia que se faz em abstrato, né, é uma psicologia que vai se construir nessa direção, né. Podemos seguir, Carol. Então, a gente vai encontrar, né, nas referências dos trabalhos, inclusive nossos, né, estudos marcados em empresas industriais e de serviços em contextos urbanos. Então, são recorrentes esse estudo, né. Eu mesmo fiz uma tese de doutorado num programa de ciências sociais na Unicamp, né, onde eu estudei um grupo catarinense, que existia à época, que produzia plásticos, né? Então, é uma pesquisa que eu realizei dentro da fábrica, não das fábricas, no caso, porque o grupo tinha mais de uma fábrica, né, realizada em Cantadaria. E assim a gente vai encontrar outros estudos, né, que vão se preocupar principalmente com esses contextos, né. E com o passar do tempo, não é, o interesse da psicologia social do trabalho vai se ampliando, eu diria, né, e vai se interessar por contextos, trabalhadores e trabalhadoras que não eram de interesse das psicologias, né, que enfocavam o trabalho e os processos organizativos, tá? Desde contextos tradicionais, ou seja, que sempre existiram e foram marcantes no Brasil, com maior ou menor força, como o contexto do trabalho informal, do rural, o trabalho doméstico, até tem dialogado com modalidades emergentes, como o trabalho uberizado, né? Até na apresentação da Mariana, ela falou dessa questão da uberização da vida, eu acho que é uma questão até interessante, né? Então, esses temas que estavam aí e que muitas vezes não eram de interesse, né, da psicologia. Eu mesmo, não muitos anos atrás, desenvolvi um trabalho com uma pesquisa com trabalhadoras domésticas, né? Então, é uma coisa com a qual a gente convive, que é característico, né, pelas características. O Brasil tem um contingente enorme de trabalhadoras domésticas, né, uma característica, né, de uma herança escravocrata, né, e é um trabalho que não fazia, né, parte, né, do foco de estudo. Hoje a gente já encontra, né, você encontrava estudiosos de outras ciências sociais e humanas, mas não da psicologia. Hoje você já encontra um contingente bem maior de bibliografia de estudiosos do campo da psicologia, né, que estão interessados por essa questão, né? E quando a gente está pensando, né, nessa psicologia social do trabalho, eu acho que há uma questão que é essa questão da centralidade da categoria trabalho, né? Eu acho que isso é interessante, porque esse é um tema que eu lembro quando eu fazia, nos anos 90, o meu doutorado em ciências sociais, assim, o trabalho deixará de ser uma categoria central para as ciências sociais, né? E essa era uma discussão, porque cada vez menos, com as tecnologias, as pessoas trabalharão menos, né? O que essa questão, acho que fica muito claro hoje em dia, que cada vez mais as pessoas estão trabalhando, né? Mais e mais, né? Então, entender essa ideia, né, da centralidade do trabalho, né, pensando no trabalho compreendido na sua materialidade, historicidade, mas como um fenômeno psicossocial, né? Então, o trabalho, do modo que a gente entende, ele é entendido central, porque ele não é apenas um contexto, né? Como alguns estudiosos que colocam, eu vou estudar fadiga no trabalho, mas é um pano de fundo, né? É um cenário, né? Para nós ele é central.
e ainda que seja central, ele é compreendido em sua articulação com outras categorias teóricas, como geração, gênero, raça, etnia, etc. Então, outras que a gente vai poder pensar essa questão, né? Por exemplo, eu já orientei vários trabalhos que fazem essa articulação entre a questão da juventude e trabalho, né? Então, poder pensar isso desde diferentes leituras, né? Então, acho que é essa a questão. Podemos avançar. Então, um outro aspecto que me parece bastante quando se pensa na dimensão psicológica dos trabalhadores é pensar nessa questão da intersubjetividade das relações interpessoais, né? Não pensar nessa questão do sujeito individualizado, né? Você vai avaliar, por exemplo, a satisfação de alguém ou como é que ele acha que está o clima de modo mais individualizado, mas sempre pensar essa dimensão, né, como articulada, né, no coletivo das pessoas que trabalham, né, como relações que se dão em contextos concretos, nessa articulação entre o micro e o macro social. E parece que justamente é esse o lugar da psicologia social do trabalho, né, entre o micro e o macro, né, que é a questão do campo do cotidiano, que depois a gente vai retomar, o Fábio vai retomar melhor, né? Então, ao fazer isso, né, essa psicologia vai necessariamente ter que dialogar com outras disciplinas das ciências sociais e humanas. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? As leituras que a gente vai fazer é sempre em diálogo com a economia, com a antropologia, com a sociologia, enfim, né? Com outras, com a história, não? E pensar essa questão, né? A partir desse diálogo, né? Então, eu acho que tem uma outra coisa de uma filiação ao que a gente pode entender como uma perspectiva crítica, né? Ou acho que foi a expressão que o Dimitri usou na apresentação, ou contra-hegemônica, tá? Mas a gente não se filia a uma abordagem teórica ou metodológica específica, né? Alguma orientação, eu tenho uma orientação com a psicanálise, ou eu tenho uma orientação com a fenomenologia, né? Porque a gente vai encontrar diversos colegas, né, que trabalham com psicologia social do trabalho e que têm leituras, lentes teórico-metodológicas bastante diversas, né? E o que vem, eu acho, a enriquecer muito mais os diálogos que a gente possa fazer no próprio campo, né, da psicologia social do trabalho, né, dentro do campo e para fora, né, na interdisciplinaridade, no diálogo interdisciplinar, né? Então, acho que essa também é uma questão que é importante de se colocar, né? Acho que podemos seguir, Carol. Uma outra questão, quando eu falo dessa crítica à psicologização dos problemas relacionados ao trabalho, não é negar a subjetividade das pessoas ou as singularidades que acontecem nas relações de trabalho, mas é não tender a pensar assim, os problemas de trabalho como problemas pessoais, né? Então, aqueles dizeres que se dizem, eu vou para o trabalho e eu deixo meus problemas em casa, né? Porque lá no trabalho, ou seja, o ser humano não é integral, né? E pensar nos problemas humanos do trabalho, que essa é a perspectiva que a gente está focado, né, a perspectiva que tem, né, os problemas humanos, né, e situada dentro do ponto de vista, mas não de um modo nem de um lado a psicologização e nem de outro lado uma visão assim determinista ou mecanicista que coloca o sujeito sempre como determinado pela materialidade das relações concretas, né? Eu acho que pensar sempre na intersecção, tá? Então, não é uma psicologia social psicológica, tá? Então, tem alguns autores que dividem o campo da psicologia social entre uma psicologia social
psicológica de tradição mais estadunidense, não? E uma psicologia social sociológica, né? Então, de uma parte, a gente vai se reconhecer tributário de uma psicologia social sociológica, né? E nesse sentido, a gente dialoga com outras ciências sociais, entende a psicologia social com outras ciências sociais, e de outro lado, não, a gente se situa na tradição da psicologia social latino-americana. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante fundamental, né, da psicologia social latino-americana, da psicologia social que se faz historicamente na Abrapso, não, de pensar como tributário, né, dessa discussão, de uma perspectiva crítica latino-americana, que se preocupa com os problemas concretos, né, e que não vai trazer, por exemplo, teorias constituídas nos chamados países do norte e aplicá-las aqui, porque elas não vão dar resposta, né, elas vão ter sempre que ser pensadas à luz das situações concretas que a gente vivencia, tá? E aí a gente faz diálogo com uma série de autores, né, diferentes países. Eu, particularmente, eu acho que é bastante conhecido, um autor que se chama Inácio Martim Baró, né, que, enfim, né, morreu assassinado em 1989, acho que foi 1989 que ele morreu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo num evento em Porto Alegre, em 1988. Não? Então, assim, pensar um pouco, né, ele construiu uma psicologia da libertação, enfim, tem todo um material que é referência para a gente até hoje. Né? Então, acho que esse é um outro aspecto, né? Uma outra questão, quando se olha para essas questões, né, o macro e o micro, singular e coletivo, objetivo e subjetivo, é romper, então, essas dicotomias, tá? E não pensar, a psicologia, ela tem interesse nos processos subjetivos. Sim, tem interesse, mas não é pensando de modo dicotômico, né? A subjetividade é separada da objetividade, não? É pensado como se constituindo mutuamente. Tá? Então, acho que esse é um outro aspecto que é importante para a gente pensar. Tá? E podemos seguir para o próximo? Né? Ainda pensar um pouco que ao romper um pouco com essas dicotomias, né, e ao adotar o ponto de vista dos trabalhadores, não, essa psicologia, ela deve ter, então, uma preocupação, assim, com as situações concretas de trabalho, e ela pode ser exercida, não é, em diferentes contextos. Né? Essa é uma questão, parece que a questão, aquela que tinha aparecido, era aonde que se faz isso, né? Acho que isso a gente pode responder depois, né? E até a possibilidade, essa é uma outra questão que pode ficar em aberto, é possível fazer essa psicologia, por exemplo, em um contexto de gestão, né, de, por exemplo, chamados RHs, ou gestão de pessoas, enfim, como se chama, se isso é possível, né? Então, quando a gente volta, então, para pensar essas articulações, né, a gente vai pensar no sujeito, na relação material que ele tem com as coisas, e, ao mesmo tempo, nos processos simbólicos, né? E tentar lidar tanto com as situações concretas que as pessoas vivem, como com as modalidades de resistência, de fazer frente, né? Quando eu falava lá no começo, esses trabalhadores que fazem o se virar, né? Você tem que se virar, né? Como é que se faz para encontrar táticas criativas de sobreviver, né? Como lidar com as situações concretas de trabalho, né? Então, é isso que eu acho que me parece que essas questões estão
E aí, podemos passar para a próxima. Quando a gente vai entrar, e aí nessas situações concretas, né, a gente entraria num tema que parece fundamental, né, que a gente tem trabalhado, vários de nós, entre os quais eu e Fábio, com a questão do cotidiano, né, que como coloca o Tedesco, que é um campo de apreensão do real, né, então enfocar essas condições nas práticas de pesquisa e intervenção, e aqui é importante pensar, assim, quando a gente fala pesquisa e intervenção, não é no entendimento de duas coisas que são separadas, né, assim, na compreensão que a gente tem, né, toda pesquisa sempre implica em algum tipo de intervenção, e toda intervenção requer algum tipo de conhecimento sobre aquele objeto que a gente pretende, o contexto no qual a gente pretende intervir. Então, implica também nessa articulação entre pesquisa e intervenção, né, a partir das condições singulares onde isso está acontecendo, né. Você vai pensar, por exemplo, eu citei a pesquisa com trabalhadoras domésticas, né? É um contexto difícil, por exemplo, né? Porque dificilmente você tem acesso aos locais de trabalho, né? Eu, quando fiz a pesquisa da minha tese, que mencionei numa fábrica, eu tive acesso, eu andava na fábrica. Não, conversava com as pessoas, obviamente foi autorizado, né? Não entrei clandestina na fábrica, né? Mas com o trabalho doméstico a gente se viu, por exemplo, de pensar outras maneiras de poder aprender o cotidiano das trabalhadoras domésticas que não a observação, porque esse acesso é difícil, e é um trabalho que é bem peculiar, porque elas tendem a exercer isoladamente cada uma no seu local de trabalho, não? Então, acho que a ideia, então, de conhecer o trabalho, de fato, como ele acontece, né, o trabalho real, né, e nesse sentido, valorizar os conhecimentos daqueles que o exercem, né, das pessoas que o exercem, né, no caso, a trabalhadora doméstica, não, que conhecimento ela tem? Ela tem um conhecimento de como é que ela planeja as atividades que ela vai fazer no dia a dia, não? E como que ela se vira, por exemplo, estou lembrando uma situação, ela tem que cuidar das crianças e deixar o almoço pronto. Como que ela vai, né, vai resolver essa questão? Porque quando chegar o meio-dia, né, os donos da casa querem encontrar o almoço pronto, mas também querem as crianças cuidadas, não? E ter essa sensibilidade, então, para as relações, né, micropolíticas, relações de poder que acontecem no cotidiano, né? Então, acho que a gente pensou também, Fábio e eu, acho que o Fábio agora poderia, talvez, estar entrando para falar um pouco mais dessas questões do cotidiano, né? Podemos colocar o Fábio? Pode passar, então, para a próxima transparência, slide. Obrigado, Maria. Bom, eu fiquei olhando as questões que apareceram no outro chat. Tem dois chats aqui. Tem um chat privado, um comentários gerais. É muita coisa para acompanhar. Ainda bem que os colegas estão ajudando. Mas, enfim, eu vou deixar para o final, enfim, responder. Tá? Mas tem uma questão que eu quero responder, na verdade. Alguém comentou sobre o Elton Maio, né? Que ele se preocupava com os trabalhadores, que ele... enfim. Qual que é a questão para mim com o Elton Maio? De fato, ele descobre uma coisa bastante importante. Poxa, eu não sei se eu consigo ler e falar ao mesmo tempo. Eu vou ler depois, tá? Desculpa, gente. Tá, relaxa. Enfim. Obrigado, Irapan. Bom, o Elton Maio, então. O Elton Maio descobre uma dimensão importante do trabalho, quer dizer, ele descobre, enfim, ele descobre. Ele revela, no sentido de descobrir nesse sentido, não é? Que é a dimensão psicossocial. A questão é que ele reduz a sua compreensão a essa dimensão,
né? Então, ele recebe o trabalho estruturado pelo Taylor, né? Trabalho fragmentado, processo de trabalho, hierarquia, etc., etc., e isso fica intocado, né? Quer dizer, o projeto do Taylor não é mexido pelo Maio, né? O trabalho em si, o processo de trabalho, a organização do trabalho, etc., né? Ele introduz elementos que são extrínsecos ao processo de trabalho, né? E as atividades cotidianas de trabalho, as formas de fazer o trabalho, os métodos, os procedimentos, as hierarquias, os meios de trabalho, né? Essa é a questão, né? Se o trabalho é uma mescla entre materialidades e subjetividades, né, ele faz algo que reduz a compreensão desse fenômeno aquelas coisas que são só psicossociais, enfim, eu acho que esse é o ponto, não é? E por que isso é importante, não é? Porque quando eu olho o trabalho de perto, eu olho o trabalho mesmo, não é? Eu olho o que as pessoas fazem, esse é o ponto. Como fazem, por que fazem, não é? E compreendo que o trabalho é um enfrentamento com a realidade, quer dizer, o Marcuse fala isso, né? O trabalho ele tem uma natureza penosa, não porque necessariamente ele significa sofrimento, não é? Mas porque o enfrentamento com a realidade, com o mundo das coisas, os objetos, enfim, é um enfrentamento com o outro, que tem as suas próprias regras, enfim, né? Quer dizer, o operário da fábrica, por exemplo, né? Ele tem que se haver com as características daquele meio material, né? Daquilo que é a sua matéria-prima, os seus meios de trabalho, etc., não é? Enfim, né? E isso importa para se fazer uma psicologia social do trabalho. Porque olhando de perto, né, é nisso que eu queria chegar, eu percebo que as coisas planejadas, elas não saem exatamente como foram planejadas, né? Toda a questão da ergologia, aliás, desculpa, da ergologia também, mas originalmente na ergonomia, né, da distinção entre trabalho prescrito e trabalho real, né? Se eu concebo o trabalho, né, e o Taylor imaginava que deveria haver um especialista em planejar o trabalho das outras pessoas, enfim. Mas esse especialista imagina que aquilo que ele concebeu é o que vai acontecer, né? E o que nós vemos nas observações de trabalho, nos trabalhos de campo, nas entrevistas, em todo o trabalho desse campo interdisciplinar dos estudos do trabalho, campo no qual se inclui a psicologia social do trabalho, é que não há uma correspondência, nunca há uma correspondência entre aquilo que é planejado e aquilo que realmente acontece, né? Porque o trabalho sempre é um enfrentamento da realidade, né? E a realidade é sempre um outro que tem seus princípios, enfim, né? Se vocês pensarem lá no Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, por exemplo, quando ele retoma o mito do Ulisses e das sereias, enfim, né? Enfim, a ciência, né? Ela é na verdade, embora ela seja usada para dominar a natureza, ela parte da ideia de se submeter à natureza, seguir as regras da natureza e conhecer essas regras, né? O trabalho é isso também. Quando o trabalho é um enfrentamento da realidade, é um render-se às regras da realidade, né? Então, se eu sou um pintor e eu sei que está chovendo, a técnica que eu vou usar para pintar, porque o ar está mais úmido, vai ser diferente do que em um dia seco, não é? E esse ajuste entre a realidade material que se encontra e o plano que se quer realizar é o espaço por excelência da subjetividade no trabalho. Porque é o trabalhador que faz esse ajuste. O trabalho nunca acontece automaticamente, né? E o trabalho não acontece com simples aplicação daquilo que foi planejado. Isso é muito importante, né? Ele depende desse ajuste do plano, do planejado, do subjetivo, do idealizado, enfim, do ideal,
com a realidade, com os meios de trabalho, com as ferramentas, com a matéria-prima, etc., em qualquer situação de trabalho. Né? Tá. E esse enfrentamento da realidade, que é revelador da subjetividade, porque o trabalho precisa da subjetividade do trabalhador. Porque é o trabalhador que vai decidir o momento certo de fazer aquilo que deve ser feito. Não é? Os trabalhadores não agem como robôs, não é? Que, enfim, tão atento aqui a esse mundo. Um exemplo, na fábrica da Mercedes-Benz, em São Caetano, na região da Grande São Paulo, enfim, no ABC Paulista, eu conheci lá um robô que pintava as portas dos caminhões. Né? E era um robô que, enfim, ele fazia um movimento que um pintor faria, com pulso e um spray, enfim, né? E ao final dessa linha tinha um trabalhador que verificava se o robô pintou corretamente. Né? Falta ao robô, nesse caso, faltava a esse robô, nesse caso, a capacidade de verificar o erro, de agir quando está errado, ou agir quando o meio de trabalho, nas palavras do Schwartz, é infiel, quer dizer, quando o meio de trabalho me traz surpresas. Né? Eu sempre digo para os meus alunos que eu nunca daria aula se não tivesse nenhum aluno na sala de aula. Naquele tempo que a gente dava aulas em salas, com presença das pessoas, enfim, né, as aulas não virtuais. Eu não sei se estivesse louco, delirando, ou enfim, né, mas nós ajustamos a realidade que encontramos para realizar os objetivos. Se não tem aluno, não tem aula. Enfim. Não é? Enfim, isso tudo para dizer que esse ajuste que os trabalhadores fazem, né, entre o prescrito e o real, né, entre aquilo que é planejado e a realidade que ele encontra diante de si, acontece no cotidiano. Pode passar, Carol, para a próxima transparência, por favor. Quer dizer, são os processos cotidianos, no dia a dia, onde, enfim, tá. É no dia a dia, né, que acontece esse enfrentamento com o real. Não é? Então, o espaço do cotidiano é um espaço privilegiado para os estudos do trabalho. Mesmo que nem toda abordagem da psicologia social do trabalho adote as teorias sobre o cotidiano ou use essa nomenclatura para se referir ao recorte que faz do trabalho. Mas é um elemento comum entre diversas abordagens, não é? Ter o trabalho concreto como ponto de partida. Não é? Saber quem são esses trabalhadores, qual que é o contexto social, histórico em que eles se inserem, que atividade é essa que eles fazem, o que essa atividade produz em termos subjetivos nessas pessoas, que tipo de soluções, de conhecimentos, de saberes coletivos ou coletivamente construídos, compartilhados, são usados para realizar o trabalho. Né? Ou nas palavras do Yves Clos, que torna o trabalho possível. Não é? Então, apesar de todas as diferenças, não é, que esse campo, porque não é uma teoria, a psicologia social do trabalho, enfim, mas que esse campo, eu diria até que é um movimento, não é? Queria saber o que o Dimitri acha disso. É um movimento de psicólogos que, enfim, resolveram fazer uma psicologia diferente. Não é? Mas, assim, apesar das diferenças, enfim, né, daqueles pesquisadores que têm uma abordagem mais etnográfica, de se inserir no campo, aqueles que trabalham com representações e trabalham com entrevistas. Enfim,
né, o trabalho concreto costuma ser um aspecto importante. Né? Quer dizer, trabalhar, se aproximar do trabalho a partir de certas abstrações, isso eu acho que, em geral, é abandonado. Não é? Quer dizer, sempre há a preocupação de saber que trabalho é esse. Não é? Porque é justamente olhar para o cotidiano, olhar para os acontecimentos do dia a dia, não é? Enfim, que permite, como eu tinha falado, né, a compreensão dessa dinâmica que é o próprio trabalho, não é? Desse enfrentamento do real que é feito pelos trabalhadores, né? Essa mediação, né, entre prescrito e real, como eu tinha falado antes. Enfim, né? E por conta disso também, né, a perspectiva dos trabalhadores, como vocês devem ter lido nesses capítulos que estavam separados para essa aula, e os saberes produzidos coletivamente pelos trabalhadores têm um lugar extremamente importante. Na verdade, e já respondendo algumas questões que foram feitas aí, não é? Reconhecer esse lugar ativo dos trabalhadores, não é? Tem uma dimensão política que é muito importante, na verdade, não é? Porque, assim, se eu digo que Wisner, na ergonomia, por exemplo, ele fala da inteligência no trabalho, né? Se os trabalhadores precisam aplicar a sua inteligência no trabalho, para que o trabalho aconteça, para que ele se concretize, a recusa em aplicar esse trabalho tem um efeito político. Não é? As greves, por exemplo, como não greves, mas certos tipos de certas formas de protesto, por exemplo, como a Operação Tartaruga, Operação Padrão, especialmente a Operação Padrão, né? A Operação Padrão é uma recusa a modificar o que é prescrito. Né? Então, eu simplesmente sigo as regras. Não é? A Polícia Federal no Brasil faz isso nos aeroportos, quando segue a regra de que todas as pessoas têm que ser revistadas ou ter a bagagem revistada. Não é? E o aeroporto para, por exemplo. Não é? Nós temos na história da ação dos trabalhadores vários exemplos disso, né? Nos quais, né, o conhecimento prático é deliberadamente não aplicado no mundo. Né? O efeito disso é, enfim, impossibilitar o trabalho, né? Parcialmente ou completamente. Por outro lado, né, os conhecimentos dos trabalhadores, enfim, essa produção intersubjetiva, ela é também um material de barganha. Não é? Lá naquele filme, eles não usam black tie, por exemplo. Não sei se todo mundo... Acho que pouca gente já deve ter assistido esse filme. É uma peça de teatro do Gianfrancesco Guarnieri. Os trabalhadores falam muito disso no filme, né, de como que, por exemplo, né, um trabalhador que faz greve, ele fala, naquela época, enfim, acho que as coisas são diferentes hoje, mas ele reconhece o papel da qualificação profissional dele para conseguir outro emprego depois, por exemplo. Né? Enfim, acho que as coisas não são tão simples hoje. Mas, enfim, pode passar, Carol, por favor. Então, para sintetizar isso, né? Quando eu penso no cotidiano, quando eu penso nos processos corriqueiros, nos processos do dia a dia, no fazer dos trabalhadores, e isso como um ponto de partida importante para a psicologia social do trabalho, eu não estou falando nada mais do que a importância do foco no trabalho concreto. Não é? Estou reconhecendo que há, na realidade do trabalho, uma dimensão que é social, né? E para quem falou do Elton Maia, olha lá, ele tinha razão nisso, né? Mas também uma dimensão que é técnica, que é material, e que essas dimensões, e quem nos apontou isso pela primeira vez foi a abordagem sociotécnica, não é? Elas são inseparáveis. Não é? Ainda, não é?
o reconhecimento desses processos, né, em que há decisões que são tomadas cotidianamente pelos trabalhadores, mesmo em situações onde o trabalho é extremamente controlado, não é? Porque nem tudo pode ser prescrito, né? Nem tudo pode ser previsto pelo engenheiro, por aquele que planeja o trabalho de outra pessoa, traz uma dimensão micropolítica do cotidiano do trabalho que é muito importante. Não é? Porque um gesto no trabalho envolve uma decisão de quando fazer esse gesto, de por que fazer esse gesto e não outro. Não é? Revela a dimensão daqueles gestos, daquelas ações que não são permitidas de serem feitas, não é? Ao mesmo tempo que revela essa dinâmica entre aquilo que é social, aquilo que é material e aquilo que é psicológico no trabalho. Não é? Isso acaba envolvendo também os processos de negociação do trabalho, as práticas de resistência e as mudanças. Não é? As negociações acontecem no dia a dia, né? E as práticas de resistência também. Não é? É claro que elas acontecem, enfim, nos interstícios dessas práticas cotidianas das quais eu estou falando. Não é? Mas isso vai ser o tema de outras aulas. Assim, era só para colocar esse ponto. Quer dizer, falar do cotidiano também é falar do lugar onde acontecem as transformações, na verdade. Né? Porque o cotidiano ele é a confluência das múltiplas determinações. Né? O aqui e agora do cotidiano de cada pessoa, né, atualiza, no sentido filosófico da palavra atualizar, né, não no sentido do F5 do Windows, do Word, na verdade, todas as determinações daquela pessoa. Né, de classe, de grupo profissional, de geopolítico, de que país, de cultura faz parte, tal, etc. Não é? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Acho que dá para discutir isso mais nas questões. Eu acho que é isso. Maria, eu anotei umas questões aqui que eu queria responder. Você acha que eu já respondo já e te passo a palavra? Você quer fazer um fechamento? Não, Não, acho que não é a questão. Acho que talvez pudesse, se você quiser responder. Eu não consegui acompanhar bem as questões. Eu acho que eu preferia passar as questões. Talvez aí nas respostas vai ter um momento onde a gente faça um fechamento. Assim, né? Eu acho que também é importante. Acho que em algum momento você mencionou de que essa é uma primeira aula. Vários dos temas que a gente tratou aqui vão ser mais esmiuçados, sei lá, nas próximas aulas pelos colegas, né, que virão a seguir. Tá. Pessoal, diga lá, Dimitri. Muito obrigado, Fábio e Maria. Um ótimo modo de a gente começar, né, fazer essa aproximação. O Fábio fez uma interpelação ali, Fábio, que eu vou deixar para um outro momento, vou te cobrar uma conversa, mas eu acho que a gente vai conseguir se aproximar disso, porque enquanto o Irapuan está preparando as perguntas para a gente colocá-las em bloco, né, tentar fazer uma temática, eu acho que a gente vai conseguir se aproximar disso. A gente está falando de um campo, né? A gente está falando não de um alinhamento teórico específico, Maria deixou isso claro lá no início, e algumas questões que estão colocadas aqui, a gente vai conseguir responder se aproximando mais de uma determinada linhagem epistemológica, teórica, política, ou se distanciando mais. Eu queria, enquanto o Irá está preparando as perguntas, eu queria só falar uma coisa, pessoal. O acesso aos slides, a gente vai questionar quem vai fazer a apresentação, se autoriza e a gente envia para vocês. Quanto à ficha de frequência, quem vai assistir pelo celular, você vai ter que sair do aplicativo. Tem alguns sistemas operacionais de smartphone que permitem você usar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Como a gente sabe que algumas das pessoas que estão aqui vão usar o celular,
a gente deixou até o 12h30. Então, se você não conseguir durante a apresentação preencher a ficha de frequência, quando acabar, que a gente encerrar, ainda dá tempo de fazê-lo, tá? A gente vai enviar a Júlia os slides, tá? O Fábio e a Maria autorizaram, mas a gente vai sempre questionar as facilitadoras. E outra coisa, algumas das questões que surgiram aqui, a gente já esclareceu no começo, mas acho que algumas pessoas chegaram depois, e eu queria dizer, pessoal, que a gente vai tentar iniciar pontualmente às 10 horas da manhã. Hoje a gente acho que começou às 10h02, 10h03, mas a ideia é que a gente comece sempre às 10 horas da manhã. Então, deixa eu ver aqui, Ira, qual o primeiro bloco de 3 questões? Tá aqui. Professores, fiquem à vontade para responder e se organizarem. A gente vai pensar assim, né? Conforme o tempo que a gente dispõe, a gente vai apresentar 3 questões com uma temática mais próxima e vocês finalizando, a gente vai trazendo outras. A Tawane Pereira questionou o seguinte: a PST faz crítica ao modelo social capitalista e como ele organiza o trabalho. Ela, por sua vez, defende uma revolução social ou propõe, desculpa que subiu aqui, uma solução dentro do próprio capitalismo. O João Batista questiona o seguinte: como a ideia de organização se articula com a ideia de instituição? E a Michele Farnese questiona o que a psicologia social, imagino que do trabalho, né, acrescenta para o não trabalho, o desemprego. Então, esse bloco de 3, fiquem à vontade, pessoal. Eu não sei, eu poderia falar alguma coisa. Essa, eu acho que é a primeira pergunta, né, Tawane, fala essa questão se defende uma revolução social ou propõe uma solução dentro do próprio... É uma questão complexa. Eu acho que essa questão de a solução, né, porque essa questão não é... Eu não penso que seja da psicologia social do trabalho ou de qualquer psicologia a revolução social, ou enfim, né? Eu acho que tem psicologias por aí que se propõem a trabalhar, assim, para fortalecer as relações de poder tais como estão, tá? O fato da gente não trabalhar nessa direção não quer dizer, porque eu acho que não é a psicologia que vai fazer revolução social, né? Eu posso até defender que ela seja feita do ponto de vista pessoal, né, do meu posicionamento político, enfim, né, da minha compreensão, tá? Mas não entendo que seja função de nenhuma psicologia, né? O que eu entendo é que quando a gente vai trabalhar um pouco na direção do que o Fábio vinha colocando, na questão né, do que acontece no cotidiano, das táticas, né, dos modos de resistência, né, a gente vai estar trabalhando ao lado dos trabalhadores, mas quem é a classe que vive do trabalho, a classe trabalhadora é que terá que fazer ou não, né, se assim o quiser e assim o puder, né, fazer uma revolução social. Então, não é uma categoria científica ou profissional, né? Então, assim, eu entendo que há limites, tá, para o que se pode fazer nas relações de trabalho capitalísticas, né? Então, um pouco por aí, tá? Não sei se comento as 3 perguntas e depois o Fábio fala. Sobre essa ideia de organização, instituição, não sei, eu lembro aquele clássico livro do Lapassaad, Grupos, Organizações de Instituição, né? Que é um livro que já se estudava, né, quando eu era aluna, não, de graduação. Então, assim, eu acho que não entendo organização e instituição como sinônimo, né? Eu posso pensar nas dimensões, nos âmbitos institucionais que atravessam os grupos e as organizações, tá? Então, aí eu acho que teria uma reflexão teórica um pouco mais ampla, né? Então, os grupos e as organizações, os coletivos, eles estão atravessados por instituições, né? Por modos, né? Por exemplo, essa ideia de que uns têm a propriedade, outros não têm, são modos instituídos, né? Relações de poder, né? Por exemplo, você está em sala de aula, você tem ali relações de poder, não? Professor, aluno, homem, mulher, etc., etc., né? Por exemplo, no trabalho acadêmico é muito frequente a gente perceber que certas coisas acontecem, por exemplo, pelo lugar que tu ocupa, por exemplo, lugar de gênero, não? É muito frequente, né?
Você pega, assim, só para dar um exemplo, uma categoria que nem os psicólogos, que sei lá, tava, agora não sei, mas estava perto de 90% de mulheres, aí tu vê ocupando nos departamentos quase meio a meio, não? O que quer dizer isso? Ou ocupando lugares de poder, né? Então, a universidade, enquanto uma organização, né, ela é atravessada por certas relações, tá? Outra questão, não trabalho, desemprego, eu acho que tem uma coisa assim, trabalho e emprego não são sinônimos, né? Então, eu acho que começa por aí, né? Então, o que é não trabalho? Não? Meio, né? Então, acho que, por exemplo, o desemprego, né? A gente está vendo que as formas de emprego têm mudado muito, né? Por exemplo, hoje tem uma grande discussão, inclusive jurídica, se os trabalhadores que trabalham via plataforma são empregados ou não das plataformas, não? Então, né, o entregador que vem me entregar o sanduíche, eu que estou aqui na quarentena, né? Eu estou me lembrando de um vídeo da Rita Von Hunt, que eu me lembro até numa fala que fiz presencial, o tempo que a gente ia falar com as pessoas. A gente até passou esse vídeo aí, que eu não me lembro qual era o título, mas ela mostrava, tinha uma foto do cara do Uber, né? Então, é o restaurante, o cara é o entregador, né? É o restaurante. Eu que, se ele tem um acidente lá com a bicicleta, não? Ela dizia mais ou menos assim, faz bastante tempo que eu vi, eu que pedi o sanduíche, a empresa, Rappi, ou não sei o quê, enfim, né? E o cara foi atropelado no meio do caminho, ainda perdeu o sanduíche, não? E quem que é responsável por ele? Né? Então, eu acho que tem essa questão. E, na verdade, o que a gente vê é que as pessoas trabalham muito e cada vez mais, né? Então, o desempregado não é um não trabalho, né? Até porque, sei lá, né? O que existe. Então, eu acho que essa questão também tem assim como a questão da instituição, organização, emprego e trabalho, tem questões conceituais aí. Bom, eu posso comentar rapidamente também as questões, porque eu acho que já responde outras coisas também, né? Eu acho que eu também posso complementar algumas coisas. Em relação à revolução, uma solução dentro do capitalismo, a Maria tem toda a razão, quer dizer, não é da psicologia que vai sair uma transformação social. Enfim, né? Não é, o motor não são os profissionais da psicologia. E hoje em dia essa é uma questão também, né? Enfim. Mas o que eu acho que eu posso dizer em relação a isso é que a psicologia social do trabalho, assim como a economia e outras tradições dentro desse campo de estudo do trabalho, tem um compromisso com a transformação do trabalho, com a melhoria das condições de trabalho, o que é uma pauta dos trabalhadores. Né? Quer dizer, acho que tem uma certa tradição sindical nisso. Né? Quer dizer, o que os trabalhadores reivindicam? Né? E uma das pautas é a melhoria das condições de trabalho. Quer dizer, materialmente, uma psicologia social do trabalho foi possível no Brasil, né, por conta, inclusive, do novo sindicalismo, de um certo renascimento dos sindicatos, da pauta da saúde dos trabalhadores ter entrado lá nos anos 80 e 90 nas reivindicações trabalhistas. Né? Nós somos fruto dessa abertura política, como a Maria falou no começo. Não é? Então, o compromisso com a melhoria do trabalho, com a transformação do trabalho, eu acho que isso é muito claro. Não é? Até a crítica ao Elton Maio, ao terrorismo, enfim, é um pouco nesse sentido. Quer dizer, esse trabalho que está aí, ele não é bom. Então, vamos fazer o trabalho de uma forma diferente. Agora, se isso, né, produz mudanças na sociedade, é uma outra questão. Não é? Os países escandinavos, por exemplo, né, onde se experimentou uma social-democracia talvez até consistente, enfim, né, falava-se em democracia industrial. Né, e eles se referiam ao quê? Que as práticas democráticas dentro do trabalho, né, tomar decisões do trabalho, influenciar o trabalho, modificar as condições do trabalho, teriam um efeito na produção do cidadão que faria parte dessa sociedade e que participaria também na sociedade. Não é?
Até porque a grande questão o que é a transformação social? Né? É a conquista do Estado, é a transformação das práticas produtivas. Para se falar dessa oposição aqui, não é? Enfim, mas só isso para não esticar muito mais a conversa. Com relação à organização e instituição, tem um texto que está aí na bibliografia do Peter Spin, que é um artigo de 1996 na Psicologia e Sociedade. Lá ele explica direitinho a diferença entre organização e instituição. Não é? Os dois conceitos pecam, não é? Por não considerarem as materialidades. Não é? Mas vejam para que se usa a organização, para que se usa instituição. Né? Instituição é usado mais para a escola, para o hospital, para aqueles lugares não produtivos ou ligados ao cuidado. Né? E organização, as empresas. Não é? Então, enfim, isso é uma coisa a se considerar, mas assim, leiam o texto do Peter, eu acho que ele resolve isso. E uma outra pessoa que dá conta de uma crítica interessante a isso, eu vou colocar aqui nos comentários o nome dela. Eu não consigo colocar nada nos comentários. Fábio, coloca no chat privado. Beleza, eu vou colocar aqui. Que é a Dominique Loulier. Tá? É uma autora francesa, né? Ela é uma referência importante para mim nessa discussão sobre as materialidades e subjetividades do trabalho, né? Porque ela é uma psicanalista que faz uma crítica muito interessante à falta de consideração daquilo que é concreto na psicologia. Então, é muito interessante que parta de uma psicanalista, na verdade, de uma socióloga. Né? E ela também faz essa crítica à ideia de instituição e de organização. Né? Tem um verbete dela, trabalho, que saiu na Psicologia e Sociedade, que é bem interessante também. Tá? E com relação ao trabalho e desemprego, bem rápido também. Na verdade, a psicologia social do trabalho traz o desemprego como assunto. Né? Porque, do ponto de vista de uma psicologia organizacional, o desemprego é um efeito colateral da sua prática, que não interessa, é o refúgio. Né? Você tem 1.000 candidatos para uma vaga, escolhe uma pessoa, 999 vão ser problema de qualquer um, e não do psicólogo da empresa. Não é? A não ser que se pense numa prática, ensinar a fazer currículo ou qualquer coisa assim. É a psicologia social do trabalho que começa a estudar a realidade subjetiva dos desempregados. Os impactos subjetivos do desemprego, por exemplo, na Edith Seligman, um livro clássico sobre a psicopatologia do desemprego, isso nos anos 80, né? Não sei, esqueci. E também as práticas, né, de busca de trabalho, de resistência, de sobrevivência dos trabalhadores e desempregados. Quer dizer, o desemprego só vira objeto, né, de uma psicologia, que não é uma psicologia clínica, por exemplo, enfim, é uma psicologia social do trabalho. Só para complementar o que a Maria falou. É isso. Muito obrigado, pessoal. Queria fazer um breve comentário. Eu recentemente vi a fala do professor Oswaldo Yamamoto. Ele diz o seguinte: não é possível uma psicologia revolucionária sem sujeitos revolucionários fazendo-a. Então, da ordem das coisas que a gente produz para além da psicologia, com a psicologia por meio dela. Né? E pensar que a revolução no tempo da gente é algo de natureza muito complexa. Né? Mas, professora Maria, pediram que você dissesse o título novamente do Lapasade, do livro do Lapasade. Eu estou dizendo de cabeça, mas é grupos, organizações e instituições, né? Ou no singular, né? É bem conhecido, né? Vamos pesquisar para colocar no chat. É bem conhecido. É um livro clássico que me ocorreu agora. Posso até dar uma googleada. Não sei se a gente vai para um próximo bloco de pergunta. Como é que você está pensando, Jimmy? Isso, vamos. A gente tem mais 3 agora. Posso lê-las? Tá. Sim. O Hélio França questiona o seguinte: seria possível seguir uma prática de psicologia organizacional que coloque os trabalhadores em primeiro plano? Ou uma coisa anula a outra? Aqui é uma síntese do que foi questionado pela Michele Feitosa e pela Neísa Batista, nossa colega de organização. Hoje temos um governo bastante conservador, que minimizou o trabalho
a uma secretaria, está se referindo ao Ministério do Trabalho, né? O militarismo da década de 60, 1960, 1970, no Brasil, influenciou a forma de tratamento entre sujeitos de uma organização, exemplo, chefe e subordinados. Quais as ferramentas da PST para produzir modos de relação mais democráticos e produtores de saúde? E uma síntese entre a questão da Patrícia e da Priscila. Desculpa o pessoal que não tem os sobrenomes aqui, mas elas questionam o seguinte: quais ferramentas poderíamos utilizar para a real ação da PST nas organizações e principalmente no âmbito político, considerando a vulnerabilidade, marginalização, o mundo tecnológico e pós-pandêmico e o preconceito de algumas funções? Eu acho que dá para vincular um pouco, né, a prática da psicologia organizacional. Eu caí um pouquinho. Caiu um pouco, acho. Eu não entendi muito bem o que você falou no final, Dimitri. Está travando, eu acho. Não voltei. Estou te ouvindo agora, Dimitri. Agora então, eu coloquei as questões, fiquem à vontade para responder. Quer começar, Maria? Ou quer que eu comece agora? Pode começar, Fábio. Bom, tinha outras perguntas também sobre qual o ponto em comum entre a psicologia organizacional, a psicologia social do trabalho, enfim, eu acho que dá para responder junto também essas outras questões. Eu retomo o título do nosso artigo, Linhas Paralelas. Linhas paralelas é uma metáfora, né? Porque as pessoas falaram, elas vão lado a lado, sim, mas a questão é outra, elas nunca se encontram. Acho que a grande questão é essa, né? Porque são objetos diferentes, têm intenções diferentes, enfim, né? Agora, então, linha paralela quer dizer isso. Agora, aquele psicólogo que trabalha na empresa, ele pode se servir do conhecimento da psicologia social do trabalho? Claro. Não é? Até porque a atuação do psicólogo organizacional faz parte do objeto da psicologia social do trabalho. Quer dizer, a atuação do psicólogo organizacional produz efeitos sobre a vida do trabalhador. Então, ele faz parte do que é a realidade concreta do trabalho. Né? É a psicologia organizacional, no caso do Uber, é o algoritmo, é o aplicativo, é o celular, é a moto, a rua. Quer dizer, se eu pegar a concretude do trabalho do entregador de Uber, né, tudo isso, incluindo as políticas de gestão do Uber Eats, por exemplo, enfim, eu pensei no Uber Eats, ou do iFood, né, enfim, faz parte desse objeto. Né? Agora, qual é a prática possível da psicologia organizacional? Acho que aí são os psicólogos organizacionais que têm que dizer. Né? Enfim, quer dizer, o que ele pode fazer de dentro da empresa? Né? Da minha parte, como quem está do lado de fora da empresa, né, eu espero que ele faça pelo menos aquilo que é ético. Mesmo que eu possa questionar, né? Quer dizer, empregar pessoas é ético, ou submeter alguém a um trabalho alienado é ético, enfim, né? Deixando um pouco essa questão de lado, acho que a minha grande questão é psicólogos organizacionais, eles precisam fazer aquilo que é certo. Quer dizer, se eles têm práticas que discriminam as pessoas por gênero, por raça, não cumprem aquilo que está na lei, enfim, isso é super complicado. E os grandes problemas que nós vemos nas práticas da psicologia organizacional é meio isso, né? Vejo na dissertação de uma aluna minha sobre discriminação de mulheres, por exemplo, no trabalho, né? Enfim. Né? Então, me parece que é isso. O que é colocar o trabalhador em primeiro plano? Né? Acho que é uma questão também. Eu volto à pergunta, né? Quer dizer, porque, de certa maneira, a área de gestão, a gestão de recursos humanos, ela se coloca como aquilo que humaniza o trabalho. Não é? A questão é questionar isso, quer dizer, humaniza quanto, humaniza como. Não é? Enfim. Tá. Produzir modos democráticos. Né? Acho que tem uma coisa
interessante na nossa área, uma coisa que, por exemplo, o Yves Clos reforça bastante, que é a ideia de poder de agir. Não é? Quer dizer, muito do que se faz para melhorar o trabalho, para tornar o trabalho mais saudável, envolve ampliar o poder de agir sobre as pessoas, quer dizer, ampliar o poder que as pessoas têm sobre o seu meio de trabalho. Não é? Porque se eu consigo interferir mais naquilo que envolve o meu trabalho, eu tenho mais controle sobre o meu trabalho, né, eu posso evitar, de uma maneira mais competente, enfim, aquilo que pode me fazer mal, né, ou aquilo que não faz sentido, aquilo que é chato, aquilo que é desgastante para o meu corpo, né, eu posso, de alguma maneira, envolver interesses pessoais do meu corpo, da minha subjetividade, enfim, no fazer o trabalho. Então, quanto mais controlado o trabalho, menos poder de agir eu tenho e mais sobre ameaças está a minha saúde mental, por exemplo. Né? Então, ampliar o poder de agir, né, eu acho, dos trabalhadores, eu acho que é um objetivo interessante que aponta para a direção disso que a Neisa estava perguntando. Não é? E por quê? Ampliar o poder de agir também, né, amplia o campo, enfim, da organização das pessoas no trabalho. Né? Se elas podem interferir mais no trabalho, né, elas tendem a também poder se organizar mais no trabalho. Né? E eu acho que os estudos da Cris Andrada, por exemplo, sobre cooperativas e a relação de cooperados com participação na cidade, no orçamento participativo, nos governos, etc., acho que tem uma relação bastante interessante aí, né, de como a moda da democracia industrial dos países escandinavos, enfim, essa ampliação, né, da participação no trabalho, enfim, né, como tendo repercussões na participação de cidadania das pessoas. Tá. A última pergunta, as ferramentas para a ação da psicologia social do trabalho. Olha, eu acho que a gente não tem que inventar muita coisa não, viu, gente? Porque, assim, nós temos tradições, né, de pesquisação, de pesquisa participativa, de pesquisa intervenção, etc., né, de metodologias de educação popular, de educação de adultos, né? Enfim, toda a tradição freiriana de educação, etc., que dá conta disso, na verdade. Né? A gente não tem a roda para inventar, na verdade. Né? A gente tem que resgatar essas tradições. Né? Enfim, essa é a minha opinião, na verdade. Mas deixa eu deixar a Maria falar também. Tá bom. Bom, eu vou tentar falar algumas coisas. Eu fico pensando, em primeiro lugar, essa questão da prática da psicologia organizacional. Acho que tem uma questão que já foi bastante desmistificada, mas não sei se é o suficiente, a história de que o profissional de psicologia é um trabalhador. Né? Como todo trabalhador, há alguém que o contrata. Não é? Então, ao ser contratado, você tem maiores ou menores limites, mas você está a serviço de quem te contrata. Assim como se eu vou num terapeuta, eu vou lá e contrato o terapeuta e eu pago, né? Eu acho que é isso. Então, assim, tem maiores ou menores limites, mas você tem, né? Então, eu fico pensando, é uma discussão que se faz, se é possível. Outra questão, assim, é se o psicólogo eu acho que, não sei, não estou por dentro das estatísticas, mas acho que não tem empresa mais que contrata psicólogo, muito menos carteira assinada. Psicólogo, eu já tive isso em carteira, quando a gente organiza esses documentos quando vai se aposentar, né? Mas eu fico pensando assim, me lembrei, eu vou brevemente mencionar um exemplo que é do tempo anterior a eu ser professora com dedicação exclusiva, né? Eu morava em Porto Alegre, eu sou de lá, né? E fazia algum tipo de trabalho em empresa e coisa assim, mas também tinha algum contato com sindicatos, não? E aí estava se criando o trem, um metrô de superfície, né? Na região metropolitana em Porto Alegre, né? E precisava fazer uma contratação de um volume de pessoal bastante grande, né? Era todo o pessoal,
né? E aí eles contrataram umas psicólogas, que não eu, para fazer a seleção, e havia várias provas, entre as quais a avaliação psicológica, não? E o sindicato foi lá e conseguiram que o sindicato podia participar de todas as etapas. E aí, da avaliação, os psicólogos dizem, mas não discuto com alguém que não seja psicólogo. Psicólogo sério, tem que ser um profissional. E aí era uma coisa assim, de um dia para o outro, como são essas coisas, e me conheciam e me chamaram. Lá fui eu. Não, então, contratada para uma seleção. Eu até sempre pensei que nunca publiquei essa experiência, não sei se já tinha contado, Fábio. E aí eu fui contratada para participar da seleção como representante do sindicato. Eu acho que é uma coisa bem rara isso aí. Não sei se existiram outras experiências assim, não é? Então, eu participava das reuniões, fui discutir. Então, acaba que havia uma psicóloga da empresa e pessoas freelancer contratadas. E eu do sindicato. E fizemos uma boa relação, não sei se talvez hoje faria diferente, né? Tinha já meio previsto algumas técnicas, né? E processos, não? Mas as pessoas se sentiam bem, assim, mais à vontade, porque estava uma pressão muito grande por ter. Então, cada vez que se fechava, algumas decisões eram colocadas em envelope lacrado, assinava ela e eu. E quem fazia a seleção eram essas pessoas terceirizadas, profissionais. Então, foi uma experiência que me ficou para reflexão, né? Porque eu tive num lugar bem diferente, que não é comum, né? Fazer. Numa, talvez, sociedade ideal, né? A gente poderia pensar em discutir com as pessoas e achar os trabalhos que elas fossem mais capazes, mais felizes, etc. Não? Então, eu acho que... Mas, de fato, eu acho que a gente está sempre nessa questão, né? A serviço do que a gente se coloca, né? Avançando um pouco em relação a essa questão do contexto atual, né? As pessoas que fizeram essa pergunta remontam, então, do militarismo da década de 60 a 70. Eu acho que não era nada em comparado com hoje. Bom, mas, enfim, não. Estamos numa sociedade bastante... Estão ocupando vários lugares de poder, né? Então, assim... Então, não sei se numa sociedade como essa, assim, a psicologia, qualquer que seja, eu volto ao que eu tinha dito, é quem deve produzir ferramentas, né? Mas eu acho que uma psicologia que se pretende crítica, uma psicologia social do trabalho, tem que trabalhar nessa direção de democratização das relações, de produzir situações que não agravem a saúde, não é? Então, eu acho que tem alguns campos, e até acredito que as últimas aulas do curso vão ser um pouco mais voltadas para as práticas, não é? Então, acho que essas questões podem... Tem alguns campos que eu acho que tem mais abertura, enfim, né? Por exemplo, nos últimos tempos, antes de me aposentar, o grupo da psicologia social, os estagiários nossos atuavam muito na assistência, né, e outras coisas paralelas, não? Né? Eu acho que em políticas públicas, né? E coisas assim, tá? Então, eu acho que um pouco essas ferramentas poderiam ser pensadas, né? E em relação até essa pergunta do mundo tecnológico pós-pandêmico, né? Pois é, esse negócio, a pandemia está durando bem mais do que a gente esperava, né? A gente está se vendo em situações assim que, sinceramente, eu penso, não sei se o mais jovem, que eu não vivi para isso, não era para ser assim, pode parar que eu vou para o trem que eu vou descer, não. Então, não sei se eu tenho a gente está vivendo situações bastante inusitadas, né? A própria essa questão da aula online, como eu não estou na ativa, eu não estou dando aula online. Eu vi um pouco de um monte de comentário, mas assim, é um lugar para mim diferente, entendeu? Porque eu estou aqui, estou olhando, estou vendo o Fábio e o Dimitri, mas não estou vendo as pessoas. Eu estou acostumada a ver as pessoas, né? Eu não vejo pessoas da minha vida pessoal, né? A gente não fala assim pela interface, não? Se acostuma a isso, não? Enfim, né? Não saí mais de Florianópolis desde que começou a pandemia, não? Então, mas eu acho que fala assim do preconceito de algumas funções, né? Eu acho que, por exemplo, trabalho doméstico, né? É alvo de preconceito, é um lugar... Mas outro dia eu assisti a um debate interessante promovido por uma ONG, a Temis, e junto com a FENATRAD,
que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas, e foi uma fala da professora Silvia Federesse, né, que eu acho que é interessante, elas parecem que vão até organizar um congresso e tal. Então, isso é interessante, a gente não estava trabalhando na pesquisa, justamente foi nessa época que houve a PEC das domésticas, depois a regulamentação, que foi 2015 e tal, né? Então, você vê elas se organizando, né? Apesar que aqui em Florianópolis, que a gente tentou de contato, o sindicato era fake, né? Que existia aqui, não? Então, é complicado, não? Mas, assim, você não poderia imaginar essas questões antes, né? São pessoas, e a gente pode até participar ou contribuir de alguma maneira, mas é a organização coletiva delas que vai, né, fazer uma federação, os sindicatos, enfim, associações que elas tenham, né? Não, né? E a gente acho que é interessante, seria um lugar interessante para trabalhar, entende? Num projeto de intervenção, né? É que eu tinha que colocar aí. Posso comentar uma coisinha só? Então, Fique à vontade, Fábio. O que a gente tem que fazer e pensar é analisar as condições materiais que permitiam o nosso próprio surgimento. Né? Quer dizer, quando psicólogos, lá nos anos 80, quando renasce o sindicalismo, os psicólogos, o sindicato, os trabalhadores procuram os psicólogos, a psicologia entra no SUS. Né? Tudo isso permite que a gente comece a existir. Quando psicólogos, como pessoas pobres, entram na universidade. Tinha gente pobre na USP nos anos 90, eu sou um caso, e conseguem se formar e encontram o SUS, encontram os sindicatos, etc. Isso é possível. Né? Quer dizer, tem uma condição material que permite o surgimento de uma psicologia assim. E isso é que vai definir onde esses psicólogos vão trabalhar também. Quer dizer, quem demanda, né? Tipo, em São Paulo, nos anos 90, tinha o INST, que é o Instituto Nacional do Trabalhador, tinha o DIESAT, que é o DIEESE da área de saúde, né? O governo federal tinha criado, antes, acho que nos anos 70, a Fundacentro, que é um instituto de pesquisa. As universidades criaram programas que contemplavam, que aceitavam esse tipo de discussão. Né? Tem uma base material, uma base concreta que permite esse surgimento. E não é no mundo inteiro. Né? Então, enfim, quer dizer, tem colega que vai trabalhar com sindicato, trabalhava até os anos 90, 2000, até as coisas ficarem piores, na universidade, no Centro de Referência do Seu Trabalhador, porque nesse tempo todo se construiu a RENAST, que é a Rede Nacional do Seu Trabalhador. Você tem quem emprega. Né? E, por outro lado, a questão do trabalho aparece na atuação de psicólogos, né? Que não estão diretamente ligados com a questão do trabalho, mas que demandam conhecimento sobre o trabalho. Por exemplo, psicólogo da assistência social, porque nos CREAS, que é como curva de Rio, onde tudo de ruim para, né? A questão do desemprego para lá. E aí esses psicólogos de CREAS e CRAS vêm procurar a gente lá na USP, por exemplo, para saber o que fazer com uma população desempregada que bate a porta dessas instituições da assistência social. Né? Então, isso tem que ser considerado. Se você pensar na França, por exemplo, né? Há uma legislação que permite que qualquer grupo de trabalhadores solicite avaliação das condições de trabalho. Isso criou um mercado para psicólogos, ergonomistas, psicanalistas. Por isso tem tantas teorias sobre o trabalho que vem da França, porque as condições concretas lá permitem campo de pesquisa, de atuação de trabalho para esses caras. Né? Então, agora, só complementando, Fábio, eu acho claro. que tem as condições concretas, mas, assim, tem um pouco o repertório porque vem essa demanda, foram lá na USP e bateram, né? Mas eu acho que, por uma certa cultura, uma discussão na formação que se dá na USP e tal, porque senão você não tem resposta, entende? O psicólogo nem pensa que pode atuar com questões ligadas ao trabalho e processo organizativo desde um outro lugar, não? Porque, por exemplo, na UFSC, onde eu trabalhava, assim, essa leitura da psicologia social do trabalho, se foi comigo, não? Sim.
Não, acho que tem alguma coisa, não vou dizer que não, pode ter algum colega ouvindo, mas, enfim, o que eu acho é que tem que ter um repertório de discussões e tal. Por exemplo, essa coisa que eu falei, que eu até passei um vídeo da Rita Von Hunt e era um convite de uma colega da psicologia social e os alunos, e de fato, assim, as discussões não estavam, porque eu tinha me aposentado, não estavam mais tão presentes para os alunos da graduação. Fiquei um tempo só na pós-graduação, né? Então, acho que quando se traz, acho que tem a materialidade, mas, assim, tem uma situação concreta. Parece que não tem. Por exemplo, a gente teve uma época um projeto voltado à desempregada, final dos anos 2000, início, e eu lembro que essa demanda veio ao departamento, né? E aí alguns colegas se interessaram, eu inclusive. Mas teve colega na reunião do departamento que disse: mas o que o psicólogo tem a ver com desemprego? Isso não é problema psicológico. Desemprego não é problema psicológico. Portanto, o psicólogo não deve atuar no desemprego. Eu lembro. Aí as pessoas, não, eu e mais alguns, não. Que era para trabalhar com um trabalhador desempregado, né? Que era Delegacia Regional do Trabalho, enfim, que acho que hoje já mudou de nome, né? Você não tem a resposta para dar. Sim. Eu fico pensando, como alguém que concluiu o doutorado há um ano, talvez faça parte de uma geração mais nova que o Fábio refere, a gente não precisa inventar a roda, mas a gente tem como desafio uma análise da realidade concreta, né? Quando o Fábio remete a essa materialidade que está presente no momento ali que a gente identifica como talvez o marco de fundação de uma PST, né? A realidade hoje é diferente em diversos aspectos, mas bastante semelhante em outros. E eu lembro que, não me recordo se é o 5º ou 6º encontro, a professora Leni Sato vai falar sobre esse momento de surgimento e articulação que há da PST com os movimentos sociais. A gente pode pensar hoje, sim, que há um espaço de diálogo, né, de constituição, para talvez imaginar uma nova estrutura de luta trabalhista, com o sindicalismo, com outras formas de atuação. Aproveito para lembrar que o Paulo Galo, né, que é um dos líderes dos entregadores antifascistas, continua preso, apesar de ter tido expedido, né, um habeas corpus pelo STJ, e é esse tipo de realidade que a gente está vivendo. A gente está falando de um contexto em que a luta é coletiva, é necessária de ser feita, mas a gente está enfrentando, sim, bastante resistência por parte desse neoconservadorismo, alguma coisa que a gente precisa discutir com profundidade. Pessoal, a gente está chegando perto do final, mas ainda dá tempo da gente ler mais 2 perguntas para que vocês respondam. O Lucas Ramos questiona o seguinte: qual a relação entre esse estranhamento entre o planejamento e a execução e o fato de que não é o trabalhador que define suas atividades? Essa pergunta apareceu quando o Fábio estava falando ali da diferença entre o prescrito e o real, né? Repete o que você falou. Eu não ouvi. Qual a relação entre esse estranhamento, entre aspas, entre o planejamento e a execução, e o fato de que não é o trabalhador que define suas atividades? Tá. E o Irapuã Nogueira Filho, também nosso colega de organização, questiona o seguinte: em tempos onde estamos alimentando uma cultura da meritocracia e do individualismo, quais caminhos vocês veem para cultivar um agir coletivo em situações de trabalho? Então, são essas 2 últimas questões que a gente tem para hoje. Queres começar, Fábio? Posso começar. A primeira tem a ver com o que eu tinha falado, né? Uhum. Bom, para quem fez a pergunta, há sempre uma distância entre o planejado e o executado, né? Em qualquer plano. Tá? E esse meio de caminho é preenchido por conhecimento prático. Né? Na verdade, o conhecimento prático me permite saber o momento adequado de aplicar a teoria. Né? A diferença entre um trabalhador experiente e um trabalhador novato, se você subtrair um do outro, é o conhecimento prático. Né? Um bom terapeuta, psicólogo, né? Ele sabe fazer a intervenção, a interpretação, seja lá o que for, baseado na sua experiência. Por isso que também o psicólogo clínico faz tanta supervisão, etc. Né? Então, quer dizer, essa distância ela sempre existe. Né? A questão é que, quanto menos controle eu tenho sobre os meios de trabalho, né, maior vai ser a minha dificuldade de fazer esse ajuste entre o planejado e entre
o que é planejado e a realidade. Né? Então, na verdade, o controle sobre o trabalho concorre contra o trabalho. Isso é muito interessante de pensar. Né? Mas o controle existe por quê? Para que as pessoas não deixem de trabalhar. Né? Qual que é a questão do gestor? Né? Fazer com que as pessoas trabalhem. Né? Se as pessoas têm mais controle sobre o próprio trabalho, é mais difícil controlar as pessoas. Tanto que a gente vê no desenvolvimento do terrorismo uma transferência de poder dos trabalhadores para a gestão. Não é? E quando no toyotismo você faz algo que pareceria com uma ampliação do poder dos trabalhadores sobre o trabalho, os dispositivos de controle sobre o trabalhador passam a ser outros, passam a ser mais sutis, passam a ser pela via da sedução, o chamado controle sutil, por exemplo. Não é? Enfim. Enquanto for uma questão para o gestor, né, fazer com que as pessoas trabalhem, isso vai estar colocado. Né? E é nessa tensão que não está só no local de trabalho, mas é uma tensão entre capital e trabalho, entre entre essas forças na esfera social que vai ser definido. Né? Quer dizer, quando os trabalhadores estão bem, há pouco desemprego, eles têm uma participação social maior nessa concertação, né, para definir leis, etc., etc., os trabalhadores têm um pouco mais de poder de barganha. Né? É o que a gente viu nos anos 80. Né? Quando tem um refluxo disso, né, o poder diminui, então os empresários montam mais. Né? Quer dizer, tem um jogo de forças aí, que é próprio do capitalismo, enfim, né? E vai depender enfim, esse jogo de força depende da correlação que se estabelece pelas condições materiais concretas que se apresentam. É esse o ponto. A segunda questão... Ai, Dimitri, eu me empolguei com a primeira e esqueci da segunda, e eu anotei muito pouco. Está aqui no chat privado, Fábio. No chat privado você consegue ler. Não, então tá, é que eu estava no outro chat. Cultivar um agir coletivo, né? Gente, eu não sei, porque o trabalho é parte da vida das pessoas, né? Eu não sei se é no trabalho que isso vai se produzir, embora se produza, enfim, né? Mas eu acho que eu não sei se tem uma prática da psicologia, quer dizer, acho que tem as iniciativas dos trabalhadores de se organizarem, né? Não tinha nenhum psicólogo por trás dos entregadores antifascistas, por exemplo, não é? Eu não sei se a gente tem que aprender com essas pessoas, entendeu? A gente tem que observar, né, as práticas de resistência dos trabalhadores e aprender com eles, na verdade, até na nossa própria profissão. Né? Eu digo que os psicólogos organizacionais, por exemplo, tinham que se organizar coletivamente melhor, porque eles, às vezes, são obrigados a fazer coisas que as empresas exigem e não tem nenhuma instância coletiva para qual reclamar. Né? Tipo, olha, eu não posso fazer isso, tipo, manda eu discriminar e não contratar mulheres, por exemplo. Né? Eu falo, olha, eu não posso fazer isso, porque senão a minha associação não vai permitir. Né? Os psicólogos organizacionais são muito solitários. Né? Então, acho que a psicologia tem que aprender com os trabalhadores, na verdade. Né? As formas de resistência, enfim, né? e de organização. Né? Agora, na análise concreta dessas formas de organização, de agir coletivo, talvez a gente encontre modos de contar para outros grupos isso, né? Ou de entender o funcionamento disso e fortalecer isso. Né? Enfim. Mas eu acho que tem que partir dos próprios trabalhadores, na verdade. Um conhecimento da psicologia tem que partir da compreensão daquilo que os trabalhadores estão inventando em relação a isso. Né? Porque as formas de dominação são novas, né? As formas de controle são novas ou são reedições de formas antigas, enfim, né? Enfim. Mas uma luta que, para além do nosso campo do trabalho, enfim, pelo comum, por aquilo que é compartilhado, por aquilo que é coletivo, eu acho que ajuda nisso. Né? Desde, enfim, né? Contribuir com a agricultura familiar, e com projetos que, enfim, que envolvam essa, né, evitar que determinadas coisas se tornem propriedade privada, por exemplo, enfim, acho que, mas é uma luta maior, na verdade, né, enfim.
É isso. Maria, gostaria de complementar. A gente está uns 3 minutos de encerramento, mas, por favor, faz teu comentário. Vou ser bem rápida. Bom, eu acho que sobre essa questão de planejamento e execução, o Fábio já falou, né? Não existe essa distanciamento. Assim, o planejado não é o que vai acontecer. Por exemplo, eu e o Fábio planejamos essa aula, mas ela está acontecendo mesmo à distância, não é? Então, eu sempre dizia isso em sala de aula, não? E que bom que é assim, né? Chato seria se fosse diferente, né? E eu nunca trabalhei, por exemplo, esses cursos que tu grava e depois os alunos assistem replicadamente, né? Eu acho que é uma relação estranha, né? Mas outra questão em relação ao agir coletivo, eu fiquei pensando, eu concordo com o que o Fábio fez, as pessoas agem coletivamente, talvez o que a psicologia social do trabalho pudesse contribuir com a ciência psicológica a entender que os processos são sempre coletivos, né? E não individualizar as pessoas. Por exemplo, quando você trata com uma pessoa, ainda que individualmente, você compreendê-la nas relações sociais que ela tem. Tá? Eu acho que isso seria uma contribuição, assim, e particularmente, por ser esse o foco que a gente faz, é pensar o trabalho como constituinte do sujeito, entendeu? Porque tem aquela história do tempo antigo, eu vou apresentar uma situação, eu não posso identificar a pessoa. Então eu não vou dizer se ele é homem, se é mulher, se é gordo, se é magro, o que faça, entende? Se eu não digo o que eu faço, eu não digo quem eu sou. Tá? Então, não tem, eu sou o que eu faço, né? Por exemplo, eu falei, eu sou aposentado. Então, isso me diz, né, bastante da minha pessoa. Né? E, por exemplo, para estar aqui agora, não estou fazendo o almoço, né? Mas estou ouvindo barulho de panela, coisa boa. Não, sinal que eu não vou passar fome. Não, tem algum... Ou seja, eu não estou sozinha, não. Né? Então, eu acho que pensar isso, e eu acho que os psicólogos ainda têm um pouco esse ranço de pensar as pessoas como indivíduos, entendeu? Né? Então, talvez eu acho que seja essa a contribuição, mas nós estamos em cima da hora, eu acho que foi bem bacana esse debate. Eu espero que a gente tenha contribuído para que as pessoas queiram seguir até o final o curso, né? A gente não tenha assustado, né, Flávio, as pessoas. Não, eu espero que sim, né? E agradecer a oportunidade. Foi uma forma maravilhosa de começar. Eu também vou ser bem breve para o encerramento, porque eu quero que todo mundo tenha tempo de mexer as suas panelas agora para almoçar. A gente vai encerrando, tentar sempre fazer ao meio-dia, né? Eu quero avisar para quem ainda está aí, não conseguiu preencher a ficha de frequência, o link está na descrição aqui do vídeo, da transmissão, fica aberto até 12h30, então se vocês não quiserem, estão no celular, sair para preencher lá, após o encerramento vocês podem preencher. Outra questão que foi colocada mais da estrutura, em relação aos slides, a gente envia para vocês, tá? E eu queria muito agradecer, né, ao Fábio, à Maria, por fazerem essa abertura do nosso curso. A professora Marina Prioli, que esteve com a gente rapidamente aqui no começo. Agradecer às minhas colegas que estão na organização. A gente queria fazer esse curso, porque é a formação que a gente não teve, né? A gente foi vivenciando a psicologia social do trabalho, assim, aos poucos, juntando algumas coisas, e essa sistematização que está sendo proposta aqui, sem dúvida, vai ser muito importante para que a gente continue construindo esse campo. A gente tem aqui colegas que já estão no pós-doutorado, tem colegas aposentados que estão participando do curso, então tem sido uma experiência muito rica e muito boa para a gente tensionar esse campo e pensar o que fazer com ele diante da nossa realidade agora. Então, encerrando o nosso encontro de hoje, eu vou ser o mediador também no próximo sábado. A gente vai estar com o professor Felipe Coelho Lima para discutir o conceito de trabalho. Então, se vocês pegarem o guia de estudos lá, vocês vão encontrar a bibliografia correspondente, sempre, todos os encontros, uma bibliografia principal e recomendações de bibliografia complementar. Próximo encontro eu posso falar mais alguma coisa que a gente não conseguiu contemplar hoje, mas quero agradecer a todo mundo. O professor Cássio Adriano Brajaquino, meu orientador, coordenador do Nutra, está no chat lá. A professora Lene Sato, que tem colaborado demais. A Márcia Espanhol Bernardo, todo mundo que tem participado com a gente da organização desse curso. Meu povo, bom dia para vocês. Aproveitem o restante do final de semana, descansem. Bom dia para vocês.
E é nóis. Tchau, tchau. Se cuidem, tchau. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Dimitri. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Irapuã. Obrigada mesmo. Nina, Foi bem legal. Então tá. Então, lá, o Cássio